Hoje nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros, né? E a gente parte de algum lugar, né? O que é os números que a gente conhece até então? Os números utilizados para contagem, o 0, 1, o 2, o 3, enfim. Eles são os números naturais. Os números naturais é um conjunto de números infinitos. Cada número é o número anterior mais uma unidade, né? E existem várias características aqui que a gente já... que você já deve ter estudado. E são coisas bem fundamentais para a gente contar quantidades, enumerar as quantidades, enfim. Só que aqui nesse conjunto tem uma operação que não tem resultado sempre, que é a subtração. Você sabe que 7 menos 5 é 2, entretanto, 5 menos 7 é quanto? Não tem resultado nos números naturais. Então você precisa de um conjunto maior para poder trabalhar essa ideia. Aí que entram os números inteiros. Veja, quando eu coloco o asterisco no conjunto, eu tiro dele o zero. Então, olha só, o zero está ali no n. Alguns autores, alguns matemáticos vão construir o conjunto dos números naturais sem o zero, mas nós vamos considerar o zero aqui, porque é o que aparece na maioria dos livros de matemática do Brasil, né? Então, os naturais incluem o zero, tá? Quando eu quero tirar o zero, eu coloco essa estrela ali em cima, o asterisco. O n asterisco, então, são os números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. O que vai ser o conjunto dos números inteiros? Os números inteiros vão ser os números naturais mais os números negativos, que são os números menores do que zero. É um conjunto de números infinito, que é construído como um espelho dos positivos, certo? Nós indicamos o conjunto dos números inteiros pela letra Z, esse Z diferentão aqui, que eu não consegui desenhar direito. Então, sempre que eu estou falando do Z, eu estou falando de 3 tipos de número: positivos, negativos e o zero. O zero não é positivo e nem negativo. Aí eu tenho aqui alguns subconjuntos de Z, ou seja, pedaços do conjunto. O Z estrela é o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. O Z+, não é os números inteiros positivos, embora alguns livros anotem isso de forma errada. Os Z+, são os inteiros não negativos. O zero não é positivo, então eu não posso incluir o zero nos números positivos. Então quem está dentro desse conjunto? Positivos e zero. Quem não está? Os negativos. Por isso, inteiros não negativos. Os inteiros não negativos, eles correspondem ao n. Por isso que eu coloquei o n de naturais ali no final. Agora sim, o Z+ estrela tira o zero. Então lá dentro eu só tenho números positivos. Então os inteiros positivos é o Z+ estrela. O Z- são os números inteiros não positivos. Veja que ali não tem número positivo, então inteiros não positivos. E o Z estrela menos, aí sim eu tenho os inteiros negativos, que são os números negativos sem o zero e sem os positivos, tá bom? Então esse é o conjunto dos números inteiros, beleza?